Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade. Também quero dizer para os irmãos que eu também estou muito feliz, principalmente por ser dia comemorativo, Dia das Mães, e também por estar vendo ali atrás meu filho, Farlen. Que maravilha. Só mesmo a mãe e Jesus para trazer esse servo para a igreja. Aleluia, Jesus. Louva a Deus pela vida dele. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Êxodo capítulo 2, nós vamos estar lendo alguns versículos da palavra de Deus. 2 textos. Um versículo e depois mais um texto. Abra sua Bíblia em Êxodo no capítulo 2. Também quero louvar a Deus pela vida da minha mãe. Minha mãe foi uma guerreira que nos criou, nos colocou também no caminho do Senhor, nos mostrou o caminho pelo qual nós devíamos seguir. E também pela vida da minha esposa, que é uma baita mãe, viu? Uma mãe tanto. Não podia esquecer de estar mencionando também a vida dela. Tem cuidado de 2, por que não dizer 3 filhos, né? Tem dia que nós 3 dentro de casa parecem mais crianças do que pai e filho. E ela tem cuidado de nós. Amém? Capítulo 2 de Êxodo, versículo 8. Depois você vai para 2 Reis. Capítulo 2 de Êxodo, versículo 8, nos diz assim: E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Diga comigo, e a filha de Faraó disse-lhe: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Glória a Deus. Agora, 2 Reis, capítulo 4. Glórias a Deus. Aleluia. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, a Bíblia nos diz assim: E a mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse-lhe: Que hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos. Diga comigo, de todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Amém. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e eles traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: Não há mais vasilhas alguma. Então o azeite parou. Diga comigo, então o azeite parou. Aleluia, pode se sentar. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade tão única que o Senhor nos concede de estarmos nessa manhã ministrando, nessa data tão comemorativa, ministrando a palavra do Senhor. E eu não poderia deixar de, numa data como essa, deixar de trazer para os irmãos, para a nossa meditação, algo a respeito desse nome tão maravilhoso que é mãe, esse ser tão maravilhoso que é mãe. É interessante que a palavra mãe, em toda cultura, ela carrega um peso de responsabilidade, um peso de influência. Em qualquer cultura na face da terra, a palavra mãe, ela carrega um peso de responsabilidade e um grande peso de influência. A história diz no costume antigo, ou seja, no costume oriental, no tempo antigo, era comum os mais velhos
ser levado para ser conduzidos pelos filhos ao meio da floresta, até alcançar uma certa idade, eles eram conduzidos ao meio da floresta para que ali pudessem morrer. A história diz que um certo filho pegou a sua mãe e foi levar ela para o meio da floresta, no meio da selva, porque isso fazia parte de um costume. Eles não morriam na cidade, morriam dentro da selva. Diz a história que esse filho, ao caminhar apressadamente para poder conduzir a sua mãe até o meio da selva, até o meio da floresta, ele, olhando para trás, percebeu uma mulher, uma velhinha que estava com um fecho de gravetos na mão e demarcando o lugar por onde quer que ela passava. Esse filho, muito irritado, ele olha para trás e diz: mãe, o que a senhora quer com isso? O que a senhora está fazendo? A senhora não percebe que eu posso ser punido por isso, posso até ser morto? Será que a senhora não entende que a senhora já viveu bastante, que agora a senhora quer acabar, arruinar com a minha vida? E essa mãe, virando para o filho, disse para ele, ou seja, o filho disse para a mãe: a senhora está demarcando o lugar para poder voltar quando eu te deixar no meio da floresta? A senhora está demarcando o lugar para voltar? E essa mãe vira para esse filho: não, meu filho, eu não estou demarcando o lugar para que eu possa voltar. Eu estou demarcando o lugar para quando você voltar, você não possa perder no meio da floresta. Então perceba que estão escutando aí? Amém? Então perceba que essa mãe, até no momento da morte, ela tentou cuidar, ou seja, ela tinha como provisão, ou tinha como compromisso, cuidar do seu filho, até mesmo na ânsia da morte, até mesmo no momento em que estava prestes a morrer. Mãe é isso, meu irmão. Mãe é isso. Mãe, ela faz com que os caminhos de um filho possam ser trilhados. Mãe, ela mesmo na morte, ela tem cuidado do seu filho. Ela tem coragem de dar a sua vida pelo seu filho. Quem pode parar uma mãe? Quem consegue parar uma mãe? É interessante que às vezes eu vejo a minha esposa em casa conversando com o Farley e chamando a atenção dele para poder voltar para a presença do Senhor, pelo caminho que ele está seguindo, que está errado. E eu fico pensando comigo, se eu falasse com ele a metade do que ela está falando, talvez ele nunca mais olharia na minha cara. E com mãe é diferente. Não consegue guardar raiva. Ele só liga para mim: pai, minha mãe está indignada comigo, mas eu vou lá assim mesmo. E é interessante que quando ele me liga, às vezes está conversando comigo, fala: Farley, onde você está? Ele vira para mim: eu estou aqui na casa da minha mãe. Como se o pai não tivesse. Estou na casa da minha mãe. Tudo gira em torno da mãe. Esse filho, ele diz a história que ele quebra esse ritual, ele quebra essa tradição. Porque ele ficou tão comovido com a história, ou tão comovido com o amor de mãe, com o amor que a mãe teve por ele, que ele pega a mãe nos braços e traz de volta para casa. Essa tradição foi quebrada. Então perceba que mãe, isso é mãe. Mãe sempre vai trilhar o caminho para os filhos. Mãe sempre vai proteger os filhos. E a palavra mãe, dentro da sua etimologia, é interessante porque a palavra mãe ela é composta de 3 letras. Diga comigo, 3 letras. Na língua portuguesa, essas 3 letras ela tem uma grande significância. A pronúncia, ou seja, a pronúncia mãe, vocalizada no hebraico, é iman, que quer dizer mãe. Perceba que para escrever mãe no hebraico é usada, ou seja, vamos relembrar que vem dizendo que no hebraico a palavra é escrita da direita para a esquerda, isso fala de honra. Então perceba que para escrever mãe no hebraico é usado 3 letras: Aleph, Iman e Aleph. A palavra Aleph, dentro da sua etimologia, quer dizer poder, força. Então perceba que entre meio às 2 palavras Aleph, porque é da direita para a esquerda, ou seja, no princípio e no fim, as 2 palavras, e Aleph é um acróstico. Então perceba que no meio das 2 palavras nós temos uma palavra chamada Iman. A junção dessas 3 palavras dá a palavra mãe. Então perceba que Aleph no hebraico quer dizer força, poder, boi.
autoridade. Iman vem da palavra maim, que quer dizer no hebraico águas. A junção de mãe no hebraico quer dizer torrente de águas, ou seja, águas correntes, ou seja, águas fortes. Quem pode parar uma mãe? Ninguém pode parar uma mãe. É interessante que quando nós vemos alguns noticiários na televisão, nós vemos filhos que se entregaram a sua vida às drogas, e uma mãe sai de casa, lugar onde a polícia não entra. Uma mãe tem a capacidade de subir um morro, chegar diante de um traficante, colocar o dedo no nariz dele e dizer: o meu filho você não mata. Porque ninguém pode parar uma mãe. Ninguém pode parar uma mãe. Uma mãe é uma corrente de água. É algo muito forte. É algo que, se nós tentarmos explicar, e isso me chama muita atenção, porque quando a gente vai estudar, principalmente a questão da letra Aleph, você percebe que Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, e eu já disse para os irmãos que quer dizer um acróstico, e ela, nessa junção dessas palavras, ela está dizendo que mãe é algo muito forte, é corrente de águas. Nada pode parar diante de uma mãe. Então perceba que Aleph, ela traz a ideia ela traz dentro da sua sonética, ou seja, dentro da sua fonética, o som de Deus, a ideia de Deus. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, ela pode ser traduzida como som de Deus. Então perceba que uma mãe, e outra coisa eu quero dizer para os irmãos, para nível de informação, que Aleph, por ser um acróstico, ele não é vocalizado. Não tem como você colocar Aleph no meio de uma palavra e vocalizá-lo. Então perceba que uma mãe não precisa falar nada. A mãe é o espelho de Deus na terra. Quando a irmã Jeane falou sobre o amor de mãe, algo muito alto, muito profundo, eu estava aqui pensando comigo e Deus confirmava comigo essa mensagem no meu coração, porque mãe é o espelho de Deus na terra. Mãe não precisa pronunciar muita coisa, só o seu olhar já diz tudo. Isaías, no capítulo 49, o versículo 15, ele é muito taxativo e ele ratifica dizendo: o único amor que pode ser comparado ao amor divino, ao amor de Deus, é o amor de mãe. Muitos leem essa passagem e acham que Isaías está criticando uma mãe que está abandonando o filho. Não. Ele não citou pai. Ele não citou irmão. Ele citou a mãe. Porque o único amor que pode ser comparado, biblicamente falando, com o amor de Deus, é o amor de mãe. Aleluias. É o amor de mãe. Então perceba que quando nós lemos essa passagem bíblica e começamos a falar a respeito dessa mulher, dessa viúva, e é interessante que o capítulo 4 de 2 Reis, ele fala a respeito dessa mulher, dessa viúva, e também fala de a sunamita, uma mulher também que teve como sua recompensa um filho. Então perceba que essa mulher tinha 2 filhos. Diga comigo, 2 filhos. 2 filhos. E a Bíblia vai dizer que essa mulher chega, ou seja, os credores chegam diante dessa mulher e quer levar os seus filhos. Aqui está a força de uma mãe. Ela não deixa ele levar os seus filhos. Eu quero entender que essa mulher, quando esses credores chegam diante dela, porque a dívida era muito grande, e isso fazia parte de uma tradição, quando a Bíblia diz que eles querem levar os seus 2 filhos para serem servos. Servo é alguém que está fazendo um trabalho comissionado, ou seja, ele recebe para fazer. Aqui na tradução, no hebraico, não quer dizer servo, quer dizer escravos. Então perceba que esses filhos seriam levados exatamente para serem escravos. Eu quero entender aqui essa manhã que tem mãe entendendo essa mensagem e que está dizendo no seu coração que o seu filho não nasceu para ser escravo. Aleluia. Seu filho nasceu para ser herdeiro. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Então perceba que essa mãe, eu quero entender que essa mãe, ela, quando esses credores chegam diante dela e começa a questionar a respeito da dívida que o seu marido havia deixado e que eles tinham por direito levar os filhos, ela diz para eles: espera aí, ainda não. Talvez um dos credores virou para ela e disse: por que ainda não? Você vai conseguir o dinheiro? Você vai pagar a dívida? Vocês não têm condições de pagar a dívida. E ela, em alto e bom som, ela diz: ainda não, porque eu vou primeiro falar com Deus.
Você não toca no meu filho antes que eu fale com meu Deus. Porque a Bíblia está dizendo aqui, irmão, que essa mulher dos filhos, a mulher dos filhos dos profetas, ela clamou a Eliseu. Eliseu nessa época era um profeta. A palavra profeta no hebraico quer dizer Nabim. Nabim quer dizer aquele que fala com Deus, aquele que transmite a palavra de Deus. É a boca de Deus na terra. Antes mesmo que esses homens tocassem nos seus filhos, essa mulher disse, não, espere, eu vou falar com Deus. Ninguém toca num filho meu sem antes eu conversar com Deus. Se antes eu colocar diante dele as minhas petições, se antes eu falar com ele as minhas necessidades, vocês não vão levar os meus filhos sem antes eu mesmo falar com meu Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Isso é mãe. Isso é mãe. Mãe tem força para poder parar o que ela quer. O que for preciso em prol do seu filho. Então perceba que, mesmo diante dessa circunstância, a mulher vai até o profeta, para poder conversar com o profeta a respeito da situação pela qual ela estava passando. Isso muito me chama a atenção, e quando nós começamos a estudar a respeito de mãe, dentro de uma psicologia, a psicanálise vai dizer que, nós dizemos aqui que é mãe, o amor que mais se aparece, ou seja, o amor que mais se aproxima de Deus, é o amor de mãe. E dentro de uma psicologia, dentro de uma psicanálise, fisiologicamente falando e psicologicamente falando, a Bíblia vai dizer que uma mãe, quando põe um filho para fora, ou seja, quando um filho dá à luz, quando ela dá à luz a um filho, é como se esse filho fosse expulso do jardim. Você não está entendendo, eu vou te revelar algo que talvez você não tenha consciência do poder que tem sobre as suas mãos, você como mãe. Quando a mãe dá à luz a um filho, seja ele parto normal ou seja ele cesáreo, é como se um filho estivesse sendo expulso de um jardim. Já visto que uma criação, ou seja, um filho passa 9 meses na barriga de uma mãe? E quando os médicos pegam essa criança, que os médicos limpam essa criança, a primeira coisa é voltar a criança para os braços da mãe. Então perceba que o que mais nos aproxima do jardim é os braços da mãe. Aleluias. Talvez tenha filho aqui nessa manhã que ainda não deu um abraço na sua mãe. É porque você ainda não sentiu falta do jardim. Talvez você não tenha consciência do que realmente é uma mãe. É porque você ainda não tem consciência do que é Deus. Hoje é dia. Embora todos os dias são dias de nós abraçarmos as nossas mães, de nós dedicarmos a ela amor, compreensão, afeto. Mas pega o dia de hoje como exemplo, pega essa mensagem de hoje e comece a adorar a Deus. E o meio que você tem de demonstrar ao mundo que você está adorando a Deus e que você o ama é abraçando a sua mãe. Aleluias. É você voltando para o jardim. Jardim que outrora, através do pecado, nós perdemos. Mas Deus está dizendo aqui essa manhã, essa aliança pode voltar. Aleluia, Jesus. Aleluias. Então perceba que essa mulher chega diante do profeta e expõe ao profeta o seu sentimento, ou expõe ao profeta aquilo que ela estava passando. E diante da circunstância de que eles queriam levar o seu filho, de que eles queriam prender os seus filhos, levar os seus filhos como escravo, a Bíblia vai dizer que o profeta diz para essa mulher: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. O que hei de fazer? Diga-me o que tens em casa. Ela diz, e aqui eu tiro algo muito importante dessa mensagem e aprendo algo muito importante aqui, tanto para a minha vida como para a vida das mães, que o milagre que uma mãe precisa está dentro de casa. Não procure na rua aquilo que você tem dentro de casa. Não é necessário procurar na rua aquilo que você tem realmente dentro de casa. O milagre que você precisa como mãe está dentro da sua casa. Rua é simplesmente um reflexo daquilo que está sendo perdido dentro de casa. Ou que já perdeu dentro de casa.
Não precisa procurar nas redes sociais. Não precisa anunciar, não precisa ir para os grupos de WhatsApp, anunciar aquilo que está acontecendo dentro da sua casa. Não. O milagre que você precisa está dentro de casa. E eu vou te provar isso aqui. Eliseu pergunta para essa mulher: o que te hei de fazer? Diga-me o que tens dentro de casa. E ela disse: a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Isso é muito interessante, porque quando nós começamos a estudar a respeito dessa botija de azeite, ou seja, quando falamos do azeite, ela diz para o profeta: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O profeta diz para ela: então vai. Já que tem uma botija de azeite, vai. Está aqui no texto. Vai. Já que tem uma botija de azeite, vai. Porque se não tivesse uma botija de azeite, não ia. Já que tem azeite, vai. É por isso que o milagre está dentro da sua casa. Quantas mães aqui ainda têm botija de azeite dentro de casa? Aleluia, Jesus. Aleluia, meu Deus. Vai. E diz a Bíblia que o azeite, ele é símbolo de unção. A botija é símbolo de recipiente pronto a receber mais. Então perceba que o que Eliseu está dizendo para essa mãe é que você acha que você não tem nada, mas na verdade você tem tudo. Você tem graça, você tem o poder de gerar, você tem unção, você tem o amor de Deus, você tem tudo dentro da sua casa. Então vai. Vai. Ainda tem botija? Então tem recipiente pronto a receber mais azeite. Ainda tem botija? Tem recipiente pronto para poder ser enchido ainda mais de Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Vai. E é interessante que a palavra do profeta não fica só por aí. Ele diz assim: vai e pede emprestado de todos. Ele não diz vai e pede emprestado ao seu vizinho. Ele diz de todos os seus vizinhos. Isso fala de comunhão. Isso fala de alguém que não precisa somente ter azeite, que não é somente ter azeite em casa não é suficiente, é necessário ter comunhão uns com os outros. Vai e pede vasilhas vazias de todos os teus vizinhos. A vasilha vazia aqui denota para nós a ideia de que algo que está sendo inútil, ou seja, que não está sendo usado. Deus está falando aqui essa manhã. Aquilo que muitas das vezes para mim não serve, para você é palco de milagre. Aquilo que muitas das vezes não serve para o outro, serve para você, vai ser palco de milagre, para que Deus possa poder atuar e agir na sua vida, mano. Você tem um poder nas suas mãos que é algo impressionante. A irmã Jane falou algo aqui que é surpreendente, estava dentro do contexto da mensagem que eu queria trazer para a igreja. Que enquanto você é moça, as preocupações do dia a dia ainda não estão afligindo a sua mente, mas depois que você vira mulher, depois que você vira mãe, você aprende a orar. E é interessante que o profeta, depois que ela pede essas vasilhas, ele continua dizendo: então entra, fecha a porta sobre ti. Isso fala de segurança, de proteção. Fechar a porta sobre ti. Segurança, proteção, singeleza. Mas fechar a porta. Isso aqui não fala de exposição. Hoje em dia, o que nós temos visto muito nas redes sociais são pessoas colocando os problemas que tem em casa para que os outros possam resolver. Eu não estou aqui criando apologia de que você não deve comunicar com os santos a sua necessidade. Mas muitas das vezes o que Deus está querendo é que você entre para dentro de casa, feche a porta e ore ao seu Deus. Aleluias. O milagre está dentro da sua casa. Você não precisa questionar. A mensagem foi colocada, o ensinamento foi dado. Uma hora ele vai ter que voltar. Deus está falando aqui essa manhã. Uma hora o seu filho vai voltar. Ele não vai permanecer da maneira que está, porque você é mãe.
Deus tem contemplado o seu sofrimento. Deus tem visto as suas aflições, as necessidades. Deus sabe quantas noites você perde de sono, chorando, buscando, clamando a Deus. E isso não é em vão. Está aqui dentro do texto. Fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos. Proteção. O seu Deus que está em oculto vai ouvir as suas orações. Aleluia. Aleluia. Você tem o dom da graça. Você tem o privilégio de gerar. Você tem dentro de você o dom da vida. Não se preocupe, clame. Clame a Deus, clame ao Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. E eu caminho para encerrar essa mensagem. Aí a Bíblia diz que ela parte, fecha as portas sobre si, sobre os seus filhos. E sucedeu que cheias foram as vasilhas. Disse ao seu filho, traz ainda mais vasilhas. Porém ele lhe disse, não há mais vasilhas. Se coloque de pé. Aleluias. Não há mais vasilhas. Aí a Bíblia vai dizer que o azeite parou. Perceba que o azeite para, ainda não é o fim. O azeite não acabou, ele parou. Porque enquanto houver recipiente, o azeite não vai parar de jorrar. Enquanto houver os joelhos no chão, enquanto houver boca no pó, enquanto houver coração contrito, enquanto houver alma angustiada, chorando, buscando pela presença do Senhor, e para que seu filho possa voltar a estar na casa do Senhor, na presença do seu Deus, o azeite não vai parar de jorrar. Aleluias. Ainda tem azeite, minha irmã. Ainda tem azeite, meu irmão. Ainda tem azeite. Aleluias. E a Bíblia diz que então veio a ela e fez saber o homem de Deus e disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Resto dos homens é refúgio. Mas o resto de Deus é excelência sobre a terra. Aleluia, Jesus. Aleluias. Deus está falando aqui essa manhã que tem mães que vai contemplar um presente de Deus ainda hoje. Vai ver o seu filho voltar para a presença do Senhor. Vai ver o seu filho te procurar e dizer e reconhecer que você realmente é mãe. Aleluias. Glórias a Deus. O melhor presente, você que é filho, que está aqui essa manhã, nós não poderíamos deixar de falar, o maior presente que você poderia dar para sua mãe não é uma joia, não é uma bolsa cara da Louis Vuitton ou qualquer marca que seja, não é um sapato de luxo. Quero eu entender que o maior presente que você poderia dar para sua mãe essa manhã é voltando para os caminhos do Senhor. É dizendo, mãe, estamos juntos. Nós vamos prosseguir juntos nessa caminhada até que Jesus venha nos buscar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Eu quero orar, depois que a irmã Núbia, enquanto a irmã Núbia adora o Senhor, eu quero orar por cada mãe que aqui está. Aleluia, Jesus. É uma pena, ainda nessa pandemia, não podemos chamar aqui na frente as mães, mas nós queremos mesmo aí aonde você está, nós queremos aqui estar orando por você. Você que é pai, estende as suas mãos aos céus. É um ato de dependência. E louvando a Deus pela vida da esposa que você tem, pela mãe que você tem, você também que é filho. Começa a glorificar a Deus pela mãe que o Senhor te deu. Louva a Deus por ter sua mãe na presença do Senhor. Uma mãe que só te traz orgulho, que só te traz, que não tem te decepcionado. Para me ver sorrir. Meu Deus. Noites em claro, levantar cedo pro trabalho. Às vezes só queria um tempinho a mais pra mim. Mãe, palavra linda, sinônimo de amor. Mãe tem remedinhos nos beijinhos na hora da dor. Mãe também
enviou como um presente. Ama a gente antes de nascer. Isso é mãe. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor, guerreira. Segundo a psicologia, uma mãe tem condições de ser pai e ser mãe. Se eu vier a faltar hoje, minha esposa tem condições de criar os filhos. E segundo a ciência, o filho não sente a presença do pai. Uma mãe pode ser mãe e também pode ser pai. Aleluia. É sinônimo de amor. Aleluia, Jesus. Nos corrige pra crescer. Mãe, o mês de maio é tão pouco pra te agradecer. Seu Deus e Pai, Senhor Jesus, nós queremos nesse instante te louvar, ó Deus, por cada mãe que aqui está, ó Pai. Por cada mãe que tem buscado a Tua presença, que tem chorado diante de Ti, que tem pedido noites, ó Deus, de sono, ó Pai, diante das circunstâncias, das tribulações, das atividades, ó Deus, das diversidades, ó Pai, que tem assolado, Senhor. Por isso, nesse instante, eu quero lhe pedir, ó Pai, por cada mãe, Senhor, que aqui está agora. Oh, Deus Santo, enche o coração de cada mãe, Senhor. Estou aqui, é por ti, e hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Papai do céu, proteja a mamãe. Glória a Deus. Glória a Ela Jesus. me deixou viver. Parabéns para todas as mamães presentes nesta manhã. Eu quero agradecer a Deus por essa presença maravilhosa do Espírito Santo em nosso meio. E eu quero citar a última estrofe da poesia que Deus me deu viajando para a igreja nesta manhã. Ela estava do meu lado, falando comigo, e o Espírito Santo trabalhando na minha mente para falar para ela. Eu disse, stop, para. Pega a caneta e escreve. E a última estrofe diz assim, ser mãe é gerar a sua própria geração. Mãe é continuidade da sociedade. E essa frase é para Giane, a última frase dessa poesia. É ser o ser mais belo da poesia contada por aqueles que têm uma mãe. Giane, como mãe dos meus filhos, você é essa poesia. E que todas as mães aqui seja a poesia contada pelos seus filhos. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor, a Deus, por essa mensagem que nós ouvimos nessa noite, desta manhã, pela instrumentalidade do servo dele. E que Deus abençoe a todas as mamães. Quem aqui tem mãe? Todos têm uma mãe, não é? Todos têm uma mãe. Senhor nosso Deus, nosso querido e poderoso Pai Celestial, somos agradecidos a Ti por esta oportunidade tão maravilhosa. E neste momento eu quero agradecer a Ti por essa data, Senhor, deste segundo domingo de maio. É o dia em que a humanidade, Senhor, certa parte da humanidade tira para lembrar das mamães. Que o Senhor possa continuar abençoando essas que o Senhor chamou como instrumento para a continuidade do seu projeto com a humanidade. Continue abençoando, abençoe a cada um, a família aqui representada pelas mamães. Derrama sobre nós o Teu Espírito e que o Senhor possa dar-nos também uma semana abençoada, guardados e guiados pelo Teu Espírito. Pai, abençoe a Tua igreja, abençoe a cada um
em um nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos e que todos juntos digamos amém. Diga comigo, feliz Dia das Mães. Mais forte, irmãos.